Hi guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre superlative form. A gente vai falar sobre a forma superlativa. Lembra que na nossa aula anterior nós falamos um pouquinho sobre a forma comparativa, né? Hoje vamos ver o superlativo então, certo? Então vamos lá, para começar, which is the best? Qual é o melhor, hein? Pizza ou hambúrguer? Eu sou incapaz de decidir qual é o melhor. Espero que vocês aí consigam decidir. Pessoal, a forma superlativa, ela expressa o grau extremo ou mais alto de uma qualidade. Ou seja, nós vamos usar o superlativo para descrever a qualidade extrema de uma coisa em um grupo de pessoas. Como assim, professora? Eu exemplifiquei para vocês aí, usando um gráfico para vocês perceberem isso melhor. Olha a frase. In my opinion, pizza is the most delicious food in the world. Na minha opinião, pizza é a comida mais deliciosa do mundo. Então, para mim, na minha opinião, olha o gráfico aí, ó. Pizza tá lá no topo. O que vem um pouco abaixo de pizza? Hambúrguer. E lá no finalzinho tem o salad, que é a salada. Então, como pizza para mim se sobressai de qualquer outro, é o maior de qualquer outro, isso é um grau superlativo, certo? Antes da gente entrar falando diretamente sobre o grau superlativo, observem aí os adjetivos, né? Os adjetivos são aqueles que dão qualidade aos substantivos. Eles seguem algumas regras. Por exemplo, eles vêm antes do substantivo. Exemplo, it's an yellow flower, é uma flor amarela. O flor veio no final e amarelo veio antes, porque amarelo é o nosso adjetivo. Então, a gente usa ele antes do substantivo. E é por isso que algumas pessoas dizem, professora, em inglês é tudo o contrário, é? Não, é porque tem essa regra. O adjetivo também pode vir logo após o verbo to be. Exemplo, he is smart. Ele é inteligente, ele é esperto. Aí o is é o nosso verbo to be. Logo após ele tem um adjetivo. E ele também não tem plural e não difere quanto ao gênero, ou seja, os adjetivos são imutáveis. A gente usa ele da mesma forma, porque ele não tem plural e nem gênero. I bought a blue car. Eu comprei um carro azul. They have expensive houses. Eles têm casas, e aí o adjetivo ficou igual, ó, cara, ok? Bom, vamos ver aí sobre o superlativo de inferioridade, então. Para expressar inferioridade, a gente usa essa estrutura aí, ó. The least, o adjetivo, e noun. The least vai significar o menos. O adjetivo vai depender do que você vai usar e noun é o nosso substantivo. Então, observem que no exemplo eu coloquei na mesma cor da estrutura para vocês entenderem melhor. Tirulipa is the least ugly guy here. Tirulipa é o cara menos feio daqui, ok? Eu comecei lá pelo cara, mas a ordem aí que está escrita é o menos feio cara, tá, gente? Mas é porque essa é a ordem do inglês. Então, essa aí é a frase aplicando o nosso superlativo de inferioridade. Observem muito a estrutura, essa estrutura que eu dei para vocês aí, que ela é importante. Agora, para superioridade, ao invés de eu usar the least, eu vou usar the most. O que é the most, teacher? O mais. Então, the most, o mais, o adjetivo e no final o substantivo. Exemplo, this is the most expensive car in the world. Esse é o carro mais caro do mundo. Na ordem dos que a palavra aparece de acordo com a gramática é o mais caro carro, tá? Ainda sobre os adjetivos de superioridade, pessoal, quando a gente fala de adjetivos longos, nós usamos essa estrutura que a gente acabou de ver aí, ó, the most, ok? Quando o seu adjetivo é longo. Mas se você tem um adjetivo curto, eu não posso usar o the most. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar the, o adjetivo, e no finalzinho do seu adjetivo você vai acrescentar est e o substantivo. Olha o exemplo aí. This is the. Aí o adjetivo é short. Eu peguei short e coloquei est no final. O que significa esse est? Ele vai significar mais, certo? Woman é o nosso substantivo in the world. Então, this is the shortest woman in the world. Essa é a mulher
mais baixa do mundo. Entenderam essa questão do EST? Short significa baixa. Quando eu coloco o EST no final, vai ficar mais baixa. E assim acontece com todos os outros adjetivos curtos. Sobre os adjetivos curtos, pessoal, existem algumas exceções. Olha aí, ó. Se esse adjetivo terminar em E, ao invés de você acrescentar EST no final, você vai colocar só o ST. Por quê? Porque o E já está lá, então você não precisa repetir ele. Exemplo, large, que significa larga, vai ficar largest, de acordo com o exemplo. He has the largest mouth in the world. Ele tem a boca mais larga do mundo. Outra exceção, quando a gente usa um adjetivo que termina em consoante, vogal, consoante, que a gente chama de CVC, nós vamos fazer o quê? Dobrar a última letra e só então nós podemos acrescentar o EST. Um exemplo é o adjetivo big. A gente conta de trás para frente, tá, pessoal? Então aí, ó, consoante, vogal, consoante. Nesse caso, a gente vai dobrar a última letra e só então acrescenta o EST. He has the biggest feet in the world. Ele tem o maior pé do mundo. Então, big, dobrou o último G e só depois acrescentamos o EST, ok? Ainda, se o seu adjetivo termina em Y, o que você vai fazer? Ele tem que terminar em Y, mas ser precedida de consoante, tá? O que é precedido de consoante, teacher? É quando a letra que vem antes do Y é uma consoante. Aí o que você faz? Tira o Y, coloca o I e só depois é que você acrescenta o EST. Então, heavy, que significa pesado, vai ficar heaviest. Exemplo, this is the heaviest avocado in the world. Esse é o abacate mais pesado do mundo, ok? E ainda temos, pessoal, os adjetivos irregulares. Os adjetivos irregulares são aqueles que não seguem regras, então vocês precisam aprender como que se fala, como que se escreve. Temos alguns exemplos aí. O adjetivo good, que significa bom, no superlativo ele vai significar the best. E aí eu peço para vocês recordarem lá da nossa aula de comparativos, lembra que o good ficava better? Então, cuidado para não confundir comparativo com superlativo, tá? Better é comparativo e the best é o superlativo, o melhor. Bad significa ruim, the worst significa o pior. A mesma coisa, lembrando lá do comparativo, né, para vocês não confundirem. E far, farthest. Far é longe, farthest, mais longe. Observem que a escrita e a pronúncia dessas palavras mudaram justamente porque eles são irregulares. Ok, temos aí uma letra da música da Alanis Morissette, para vocês encontrarem as formas superlativas aí. Eu vou passar por ela rapidamente, tá bem claro aí onde vocês encontram, né? Por exemplo, a primeira frase tem funniest, que é o superlativo de funny, entre outros, ok? Ainda temos aqui algum vocabulário, que é o vocabulary, alguns adjetivos curtos e alguns adjetivos longos. Observa aí comigo. Tall, alto, esses são adjetivos curtos, tá? Short, baixo, shy, tímido, funny, engraçado e smart, esperto. Adjetivos curtos. Agora alguns adjetivos longos. Beautiful, que é bonita, handsome, bonito, interesting, interessante, expensive, caro e important, importante. É isso aí, agora chegou a hora da nossa atividade, né? Activity time. Vamos praticar? Na questão 1, use os adjetivos dados na forma superlativa. Então, tem alguns adjetivos aí e vocês precisam reescrevê-los na forma superlativa. Talvez não precise escrever nem a frase toda, tá? Pode só estruturar o adjetivo e o pronome que existe aí. Então, na letra A gente tem a imagem e os adjetivos são old, que significa velho, e o substantivo man, que é homem. Como que fica isso aí na forma superlativa? Letra B, expensive, que significa caro, e cell phone. E na letra C, thin, magro, e waist, cintura. E aí, pessoal, se a gente for organizar essas palavras para colocar na forma superlativa, como é que vai ficar?
Se você respondeu isso aí, acertou. Então vamos lá. Na letra A, fica the oldest man. Mas, teacher, por que não é the most old man? Porque esse adjetivo é curto, lembra? E para adjetivos curtos, na forma superlativa, nós precisamos colocar o EST no final. Então, the oldest man, o homem mais velho. Letra B. Agora a gente tem um adjetivo longo, que é expensive. Aí sim eu vou usar o the most. The most expensive cell phone. O celular mais caro. E na letra C, novamente, a gente tem a gente tem um adjetivo que é curto, que é o thin, e a gente vai usar ele, então, com essa estrutura. The thinnest waist. Observaram que tem uma diferença aí, né? Isso mesmo. Esse adjetivo aí, pessoal, ele é consoante, vogal, consoante. E quando ele é consoante, vogal, consoante, o que eu faço? Dobro a última letra e só depois é que eu acrescento o EST. É por isso que ficou thinnest, ok? Questão 2. Observe um trecho da música Someone Like You, da cantora Adele, e identifique qual das frases está na forma superlativa. Então, a gente tem a música da Adele aí, vocês precisam encontrar dentro dessa música essa frase no superlativo. A frase está muito fácil de ser encontrada, né, pessoal? Eu vou fazer a leitura aqui para vocês brevemente, para vocês acharem, então. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face, and that you'd be reminded that for me, it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you, too. Don't forget me, I beg. I remember you said, sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Tá muito fácil, hein? E aí, encontraram? Se vocês disseram que é I wish nothing but the best for you, acertaram. Lembra do the best? Ele é uma forma superlativa irregular. Ele vem do good. Good, bom, the best, o melhor. Agora eu vou deixar aqui para vocês uma tarefinha, for fun, que é apenas para diversão. Todos os dados que eu trouxe para vocês na aula de hoje, pessoal, a cintura mais fina, o carro mais caro, foram tirados do Guinness World Records, do Guinness Book, como é chamado, né? Então, se vocês puderem depois, acessem aí a página do Guinness World Records e escreva 5 recordes que mais chamaram a atenção de vocês. Existem muitos, mas muitos recordes lá. Vocês podem acessar e aí escrever, fazer uma lista com o que mais chamou a atenção de vocês. Não esqueçam de passar para o inglês, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para acessar essa aula novamente e acessar outros conteúdos, ok? See you next class!